Olá, eu sou a professora Gisele Ramos. Seja bem-vindo ao Dividindo a Matemática. Nessa aula, eu estarei falando sobre ângulos alternos. Ângulos alternos. Eu tenho aqui a reta R e a reta S, que são paralelas. E tenho aqui a reta T, que é a reta transversal, que vem cortando essas duas retas paralelas. Quando essa reta T, quando ela intercepta essas duas retas, ela forma com essas duas retas 8 ângulos. 4 ângulos aqui na reta R e 4 ângulos com a reta S. Para eu mostrar para vocês o que são ângulos alternos e falar sobre os alternos externos e os alternos internos, vamos entender que a região interna é essa região que eu pintei de roxo, essa região aqui. É a região que está entre a reta R e a reta S, que está entre as duas paralelas. E as regiões externas são essas regiões que eu pintei de amarelo, são as regiões que estão acima da reta R e abaixo da reta S. São consideradas regiões externas. Os ângulos alternos é o próprio significado da palavra, né? Eles estão alternados. Então, quais são os pares de ângulos alternos? Existem os ângulos alternos externos, por exemplo, o ângulo A e o ângulo G. Eles são alternos externos. Por que eles são alternos? Porque está um de cada lado da transversal. E são externos porque eles estão ocupando essa região aí pintada de amarelo. Então, o primeiro par de ângulos alternos externos é o par A e G. São os dois ângulos aí que formam um par de alternos externos. Além desses dois, tem outro par de ângulos alternos externos, que são o ângulo B, esse aqui, com o ângulo H. O ângulo B com o ângulo H, eles são alternos, porque está um de cada lado da transversal, e externos, pois eles estão ocupando a região aí amarela. Agora vamos ver os ângulos alternos internos. Eu tenho um par de ângulos alternos internos aqui, olha. O ângulo D, ele é alterno interno com o ângulo F. Por quê? O D está do lado direito da transversal e o F está do lado esquerdo da transversal. E os dois estão na região interna. Então, eles formam um par de ângulos alternos internos. Ângulo D com ângulo F. O outro par de ângulos alternos internos são esses dois que sobraram aqui, né? O ângulo C com o ângulo E. Tá um de cada lado da transversal e ocupando aí a região interna, a região entre as retas paralelas. Então, seria o ângulo C com o ângulo E. É importante eu lembrar que os ângulos alternos, tanto os alternos externos quanto os alternos internos, existe uma relação entre esses ângulos, e essa relação é de congruência. Então, esses pares de ângulos que eu acabei de falar, eles possuem a mesma medida. Significa que esse ângulo A, ele possui a mesma medida que esse ângulo G, tá? Então, os pares de ângulos alternos internos ou externos possuem a mesma medida. Vamos ver a aplicação de ângulos alternos através de um exemplo. Na figura a seguir, determine o valor de x, sabendo que R é paralela a S. Então, nós temos aqui as duas retas paralelas, a reta R com a reta S, e eu tenho aqui a reta transversal interceptando essas duas retas. Elas formam aqui o ângulo x mais 25 e o ângulo aqui com a reta T com a reta S, que é de 75 graus. Esses ângulos, eles são alternos, pois está um de cada lado da transversal, né? Um está à direita, o outro está à esquerda. E eles são internos, porque eles ocupam essa região aqui entre as retas paralelas. Então, esses ângulos são ângulos congruentes. Significa que eles possuem a mesma medida, já que eles são alternos. Então, eu vou
colocar aqui uma equação igualando esses dois valores. O ângulo x mais 25 tem a mesma medida que o ângulo de 75 graus. A partir daqui, eu vou arrumar essa equação, organizar e resolver para encontrar o valor de x. Então, eu vou ficar com x igual, coloquei x sozinho no primeiro membro, o mais 25 vem para o segundo membro da equação como menos 25, e aqui eu vou ficar com x igual a 50. Significa que x vale 50 graus. Se eu quiser substituir aqui para poder verificar se realmente está certa a minha resposta, eu posso fazer isso. Se aqui está x mais 25, significa que é 50 graus mais 25, o que resulta em 75 graus. Então, esse ângulo vale 75, realmente. Ele é igual a esse daqui, pois eles são alternos internos. Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, clica no gostei, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe esse vídeo com seu amigo, aquele que você sabe que está precisando desse conteúdo, que estuda com você, da sua escola, da sua turma. Bons estudos e até a próxima aula!